Seguimos então com a leitura do livro Getúlio Vargas em Dois Mundos, Espírito de Eça de Queiroz, Psicografia de Wanda Canuti. Solução definitiva. A situação em torno do presidente estava se tornando muito difícil. A incompreensão de seus antagonistas, o desejo de vê-lo terminar logo seu mandato era grande. Por que não apressar esse término? Por que não encetar campanhas de desmoralizá-lo cada vez mais, tornando impossível sua permanência no governo? A UDN, que lhe era antagônica, frustrada por nunca ter conseguido o poder pelo qual tanto ansiava, tudo fazia para que esse anseio se concretizasse. O clima político no Rio de Janeiro e em todo o país andava tenso pela proximidade das eleições para diversos cargos do governadores, prefeitos, para a renovação da Câmara dos Deputados e parte do Senado. Os ânimos estavam acirrados, o ambiente propício a ataque ao presidente e que corrupções fossem trazidas a público, influenciando o povo. A situação se agravou quando o acusaram de manter um acordo secreto com o presidente Perón, da Argentina, na época em divergências com o governo americano. A imprensa atacava-o desmesuradamente e dela uma figura sobressaía-se pela violência dos ataques. Era o jornalista Carlos Lacerda, diretor do jornal Tribuna da Imprensa. Por dissensões pessoais com Samuel Weiner, o diretor de outro jornal, Última Hora, o referido jornalista estimulou a Câmara a pedir uma comissão parlamentar de inquérito para averiguar a origem dos recursos utilizados na instalação do seu jornal. A verdade é que o diretor de Última Hora, tendo ajudado Vargas na campanha eleitoral, instalara o seu jornal para lhe dar apoio com recursos do Banco do Brasil, facilitados pelo presidente, que precisava de um órgão de imprensa a seu favor, uma vez que os outros lhe eram contrários. Igualzinho acontece hoje, meus amigos, não mudou nada. Continuando. Muitos outros fatores desfavoráveis ao presidente iam surgindo, e todos eles aproveitados de forma sensacionalista pelo aludido diretor do jornal, excedendo muitas vezes o limite da veracidade. Já tinha fake news. O custo de vida subindo, o período pré-eleitoral, a veemência com que os fatos eram narrados pela imprensa, tudo contribuía para crescer o desprestígio do governo. Tal era a intensidade dos ataques e das pressões exercidas pelo jornalista que entre os militares e políticos muitos já temiam pela sua vida. Assim foi que um grupo de jovens oficiais da aeronáutica ofereceu-lhe proteção através de uma guarda pessoal. Na madrugada de 5 de agosto, quando Carlos Lacerda voltava à sua casa em frente ao edifício onde morava, foi atacado, tendo sido ferido à bala. O jovem major Rubens Vaz, que lhe dava proteção, foi atingido e morto. Estava aceso o estopim que faria incendiar os ânimos dos opositores de Vargas, ainda mais quando, por investigações realizadas pela aeronáutica, que tomou a si desvendar esse crime, foi apurado que no atentado havia o envolvimento de elementos da guarda pessoal do presidente, que obedeceram ordens de seu chefe, Gregório Fortunato. Convém aqui esclarecer que Gregório Fortunato, chefe da guarda, fora trazido do Rio Grande do Sul pelo irmão de Vargas, Benjamin. Ele não media a extensão de seus atos, desde que fossem para proteger a pessoa do presidente, a quem se ligara há muitos anos, desde a formação de sua guarda pessoal, quando da invasão do Palácio Guanabara pelos integralistas. Desde aquela ocasião, fizera-se seu fiel protetor. Acompanhava-o pelo Brasil durante a campanha eleitoral, praticando muitas vezes atos de extrema brutalidade e deselegância no desempenho de suas funções. Faço aqui um parênteses. O Gregório Fortunato, ele dormia numa cama de amar na frente do quarto do presidente. Isso eu sei por boca de pessoa que morava no palácio. Entendeu? Ele armava a cama dele na frente da porta, quer dizer, para entrar no quarto do presidente tinha que passar por cima dele. Continuando. Sem pensar nas consequências, movido apenas pelo desejo de proporcionar o que entendia como tranquilidade, levara-lhe ao contrário a momentos mais cruéis de sua vida política. Carlos Lacerda, refeito, aproveitou-se desse fato para tirar dele as vantagens que lhe seriam favoráveis. Quando Vargas tomou conhecimento do envolvimento da sua guarda no crime, segundo planos formulados à sua revelia, prometeu punir os culpados,
ainda mais que não se sentia responsável pela participação que lhe imputavam. Sentiu-se atraiçoado, desfez a guarda, mas seu prestígio, que já havia sido tão abalado, acabou de cair por terra. O líder da oposição na Câmara chegou a pedir a sua renúncia e essa ideia começou a crescer. A partir do dia 20 de agosto, quando a situação do país estava já num clima insustentável, diversas propostas de renúncia lhe chegaram às mãos, desde a do vice-presidente Café Filho, para uma renúncia conjunta, até a dos oficiais das Forças Armadas, brigadeiros e generais, por meio de documentos. Sempre recusou a todas, dizendo que defenderia seu posto até o fim. Ocupava um cargo para o qual for eleito dentro de uma Constituição vigente no país e que nada se sentia culpado, nem dos crimes nem da corrupção praticada, sem a sua anuência. No dia 23, por volta da meia-noite, o ministro da Guerra procurou o presidente, colocando-o a par do que se passava nos meios militares, dizendo da impossibilidade de lhe dar sustentação através de uma defesa armada, caso houvesse uma insurreição. O problema era muito grave. O presidente convocou para aquela noite mesma uma reunião do seu ministério, tendo sido iniciada às 3 horas da manhã, a qual compareceram todos os seus ministros, tanto civis quanto os militares, e sua filha Alzira Vargas do Amaral Peixoto. O general Zenóbio da Costa, ministro da Guerra, repetiu o que já lhe havia exposto, e outros 2 ministros militares também admitiam que já haviam perdido o controle das suas corporações. Alzira Vargas e o ministro Tancredo Neves estimularam-nos à resistência, enquanto José Américo e Oswaldo Aranha, entendendo que a renúncia seria a solução, não quiseram, entretanto, influir na deliberação do presidente. Enquanto essas discussões eram levadas a efeito, uma nova estratégia é apresentada: o licenciamento do presidente, até que os ânimos se acalmassem e tudo voltasse à normalidade. Getúlio Vargas concordou, e o ministro Zenóbio da Costa foi encarregado de levar essa resolução aos militares que se encontravam em reunião. A proposição foi aceita, mas a licença seria definitiva. Estava assim deposto o presidente, como era desejo geral. Sem ter ainda tomado ciência da imposição dos militares, Getúlio Vargas estava mais tranquilo, achando que uma solução satisfatória havia sido encontrada. Mas, pela manhã, ainda nos seus aposentos do Palácio do Catete, toma conhecimento da resolução, através de seu irmão Benjamin. Compreendeu que tudo terminara. Estava deposto. O que passou por sua mente naquele momento, não se sabe. Mas um estampido pôde ser ouvido logo mais, vindo do seu quarto, e todos acorreram. O velho presidente estava estendido em seu leito, com um tiro no coração. Era o dia 24 de agosto de 1954. Meus amigos, está aí o que consta da história. Está aí o que se conta da história. Eu teria comentários a fazer, mas eu não vou fazer não. Por hoje ficamos aqui, aguardo todos na sequência da nossa leitura.